Fala concurseiro, fala concurseira, prazer imenso estar aqui com você hoje no melhor curso preparatório, aquele curso que vai levar você de onde você está até onde você sonha. Eu sou o professor Júnior Nóbrega e faço parte da equipe do CPEM, curso preparatório professor Everton Mota, o preparatório para concurso que mais aprova. Hoje eu estou aqui com a responsabilidade de trazer para você, concurseiro, concurseira, a disciplina de redação. Hoje a gente vai trabalhar aí principalmente com um foco na banca CESP, na banca SEBRASP. A gente está falando aí hoje sobre redação dissertativa. E quando a gente fala sobre redação, geralmente vem aquele frio na barriga, geralmente vem aquele, meu Deus, redação é muito difícil. Redação realmente, meu amigo, realmente, minha amiga, redação é complicado, sim. Porém, você, aluno CPEM, vai perceber que vai ficar tudo muito mais fácil a partir do momento que você está matriculado conosco, a partir do momento que você começa a focar da maneira certa na sua preparação. Começar a trazer para vocês aqui agora um material diferenciado para que a gente possa, no caso, começar a trabalhar. Frase reflexiva do nosso dia. Se você quer ser um campeão, lembre-se, leões andam com leões, hienas com hienas e elefantes com elefantes. Eles não andam juntos. Sabe o que é que isso significa, meu amigo? Que você precisa, a partir de hoje, selecionar as suas companhias, selecionar quem você ouve para que você possa alcançar os seus objetivos. Agora, sem mais delongas, vamos para aquilo que realmente importa. Quando a gente, no caso, fala sobre redação, primeiramente, antes da gente, no caso, dizer que é fácil, antes da gente dizer que é difícil, a gente precisa saber o que é uma redação. Essa é a pergunta número 1, essa é a pergunta-chave para que você, concurseira, tenha condição realmente de fazer aquilo que é pedido. Redação, meus amigos, ela nada mais é do que a ação, o ato de você escrever, de você redigir com ordem, você falar com método. Júnior, por que isso? Porque é importante você ter condição de expressar aquilo que você pensa sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. E diga-se de passagem, quando a gente está falando aí sobre redação dissertativa, muita gente se perde porque está acostumado na escola a escrever texto apenas argumentativo. Aí vem a banca CESP e traz para você a visão de um texto dissertativo expositivo. E quando isso acontece, muito concurseiro se perde. Júnior, por quê? Porque ele não entendeu, na verdade, qual é o real objetivo de uma redação. Vamos ver o que é? Tá aqui, ó, concurseiro. Tá aqui, concurseira. O objetivo de uma redação. Tá aqui, ó. O objetivo de uma redação é expressar as informações que queremos. Ou seja, é a estruturação de um texto por meio de ligação entre palavras. Como assim, professor? O que é que a gente vai fazer? Cara, é simples. Você vai expressar uma informação acerca de um determinado conteúdo esse que, diga-se de passagem, você provavelmente domina. Professor, e se vier uma coisa que eu não sei falar? Cara, tudo na vida possui método. E diga-se de passagem, é praticamente impossível que você estude conosco e não saiba aquilo que tem que ser feito. Júnior, como assim? É simples. É porque nós vamos trabalhar com você, além de todas as etapas, aquilo que deve ser feito, como deve ser feito, para que deve ser feito, mas você também vai ter acesso a debates aqui em cima dos principais temas possíveis dentro de uma redação de concurso. Ou seja,
tudo aquilo que é ligado à questão de atualidades, tudo que está acontecendo a nível de Brasil, não apenas ligado ao teu concurso, não apenas ligado à tua área de atuação, mas ligado a tudo aquilo que acontece com o país, com a nação e que, querendo ou não, vai interferir sim na economia, na política, na sociedade e, por consequência, no teu dia a dia. Vamos embora, passar, no caso, para o nosso próximo slide. O que é uma dissertação? Misericórdia! Aí vem aqui, ó, a palavra dissertativo, pessoal, tem origem latina. Dissertatio, dissertatione, e significa discursar, falar, escrever a respeito de. Pessoas, o texto dissertativo nada mais é do que uma conversa. Como assim? Cara, é exatamente isso. O texto dissertativo nada mais é do que uma conversa. Então, acalma o teu coração, porque tudo vai dar certo se você seguir o passo a passo que a gente está trazendo para você a partir de agora. Se liga, você vai falar sobre um determinado tema que está sendo pedido pela banca. Mas diga-se de passagem, isso não é algo de outro mundo. É algo que você consegue fazer desde que você seja bem orientado. Júnior, fala um pouco mais sobre isso. É simples. Pessoal, quando a gente fala sobre atualidades, a gente está falando sobre diversos ramos, diversas possibilidades. A gente pode falar aí sobre, por exemplo, questão de fake news. A gente pode falar sobre questão de epidemias, a gente pode falar sobre desigualdade social, a gente pode falar sobre fome, a gente pode falar sobre miséria, a gente pode falar sobre meio ambiente. Tudo aquilo que está ligado, às questões atuais pode cair. E diga-se de passagem, você sabe falar sobre isso. Observação. Se a banca pede um texto dissertativo argumentativo, você vai ter uma missão: argumentar, trazer suas ideias e tentar convencer o leitor sobre o que você está trazendo. Porém, se ele fizer um texto dissertativo expositivo, concurseiro, concurseira, se ligue, ele já vai trazer ali os tópicos, ou seja, ele já vai trazer para você aquilo que quer que você fale. Não tem que você esquentar a cabeça, não tem que você ficar pensando aí, ai meu Deus, eu vou ter que criar. Não, não tem que criar nada, já está ali topificado. É muito simples, desde que você siga as orientações do time CPEM para concursos. Vamos lá, ó. Texto dissertativo expositivo tem como objetivo informar e esclarecer o leitor através da exposição de um determinado assunto ou tema. Júnior, como assim? Galera, pelo amor de Deus, ele não tem o objetivo de convencer, por isso você não precisa argumentar. Ele tem o objetivo de fazer com que você expresse aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo visualizado de acordo com aquele tema, de acordo com aquele assunto. Apenas isso. Ou seja, nada demais. Não há necessidade de convencer o leitor, apenas expor conhecimentos, ideias e pontos de vista. Como assim, professor? Cara, se liga. Quando a gente fala sobre estudar para concurso, existe uma parte, na questão de redação, que passa a ser fundamental. É você estar muito ligado, muito ligado em tudo aquilo que está ligado à questão de atualidades. Principalmente na sua área. Não é apenas você que está fazendo preparatório para concurso, ter, por exemplo, vamos lá, você está tendo uma aula de direito administrativo. Aí você teve aula de direito administrativo e acredita que aquilo ali é apenas a prova de direito administrativo. Não, aquilo ali pode ser integrado na tua vida. Aquilo ali faz parte da tua vida. Aquilo ali é, a partir de agora, você que está tomando posse, que assim seja,
da tua vaga, fera, da tua vaga concurseiro, da tua vaga concurseira, aquilo ali significa que você precisa pegar os conhecimentos que você adquire nas diversas áreas e deve trazer isso para dentro da tua redação. Passa a ser fundamental. Não adianta você falar sobre, por exemplo, você está aí estudando para concurso, está tendo aula, por exemplo, de geografia. Você tem uma aula incrível, por exemplo, sobre a questão de meio ambiente e simplesmente continua agindo, continua pensando da mesma forma. Não pode ser assim. Você tem que começar realmente, o diferencial da redação é esse. Você precisa começar hoje, a partir desse momento, pegar todos esses conhecimentos prévios que você tem em diversas áreas e começar a entender que todos eles fazem parte do teu projeto de texto. Cuidado, não é apenas do texto, é do projeto de texto que a gente vai abordar daqui a pouco. É essencial, galera, se liga nisso aqui, ó. É essencial que o autor domine totalmente o assunto, uma vez que o rigor da análise do conteúdo de um texto dissertativo expositivo é elevadíssimo. Mas não fique em pânico. Quando a gente fala sobre dominar totalmente o assunto, é exatamente isso que a gente está falando aqui agora. É a necessidade que existe de você pegar os diversos ramos do conhecimento e trazer para dentro do seu texto. Eu desafio você agora, você que está agora assistindo essa aula, parar um pouco, esquece aquele pânico, coloca a tua caneta agora em cima da mesa, coloca as duas mãos apoiadas na mesa e seja muito sincero. Responda mentalmente para mim. Se eu hoje trouxesse um tema de redação para você, falando sobre violência, você saberia falar? Sinceramente, eu acredito que sim. Se eu tirar o nome redação da jogada, se eu disser para mim, se eu disser para você, vamos apenas conversar, vamos falar aqui sobre violência, com toda certeza você vai ter excelentes informações. Com toda certeza você vai ter aí um embasamento. Se você é aluno do CPEM, você vai ter um embasamento aí jurídico incrível. Você vai ter um embasamento aí com relação à parte social também incrível. Se você é um aluno CPEM, você está aí procurando informação, você está aí com toda certeza se atualizando e você sabe falar sobre violência. Agora, se eu coloco o nome redação, aí muita gente começa, ai meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer? Você vai simplesmente manter a calma, porque você não é qualquer um. Como sua própria mamãe já disse várias vezes a você, você não é qualquer um, então para de choro e vamos fazer aquilo que é necessário. Prática. Vamos estudar. Vamos lá. Ó. Por se tratar de transmissão de um conhecimento teórico devidamente legitimado, não pode haver qualquer tipo de incorreção. Jesus Cristo é o Senhor. O que é um conhecimento legitimado? Conhecimento legitimado, meu amigo, é aquele conhecimento que tem procedência. E a procedência não é o grupo do WhatsApp, não é o grupo do Telegram, não é a sua tia, não é o seu tio, não é o seu padrinho, não é aquele colega que você tem, que olha para você e diz, eu acho que tá a chover. Por que tu acha que vai chover? Porque a minha perna tá doendo. Para, cara. Isso aí não é conhecimento legitimado. A gente está falando sobre conhecimento legitimado, aquilo que pode ser comprovado, aquilo que a gente pode fazer uma pesquisa e que a gente pode encontrar como sendo uma verdade, como sendo um conhecimento comprovado e não um achismo. Cuidado, pelo amor de Deus, não vá acreditar que você sabe de tudo porque você tem um grupo no WhatsApp com 5 ou 6 amigos que ficam mandando fake news para você o dia todo, em nome do Senhor. Fora isso, é importante que o assunto seja exposto de forma clara, pormenorizada, objetiva, de modo a que o texto seja entendido pelo maior número possível de pessoas. Pessoal, como assim? Como assim um texto de forma clara? Pessoas,
Existem algumas regras que a gente vai começar a detalhar para vocês, regras que são fundamentais. Regras que vão sim fazer uma diferença gigantesca na sua vida, no seu resultado, e essas regras significam que você vai, por exemplo, ter condição de, independente se o texto é argumentativo ou se o texto é expositivo, você vai saber começar, você vai saber terminar. Você vai entender que todo parágrafo tem começo, meio e fim. Você vai entender que uma redação ela também possui em sua estrutura começo, meio e fim. Júnior, como assim? Dá um exemplo. Chega, companheiro, se liga aqui, ó. Vamos supor que você hoje vai começar aqui a escrever o seu texto. Pessoas, isso daqui é um tipo de arte rupestre, entendeu? Você que não está reconhecendo que isso aqui é uma folha de caderno é porque você precisa estudar mais. Isso aqui é arte. Arte que só eu consigo fazer. Isso aqui é uma folha de caderno. Então, pelo amor de Deus, lembre que eu sou uma pessoa idosa. Se você mangar de uma pessoa idosa, tem o estatuto do idoso, eu vou usar, viu? Não mangue, não. Vamos lá. Pessoal, agora falando sério, a gente tem aqui no caso a nossa folha e a gente vai começar a escrever nossa redação. Primeiro, antes de começar a escrever, eu preciso me lembrar que redação, ela tem começo, meio e fim. Só que você vai usar um outro nome. Você vai usar o nome de introdução, desenvolvimento e conclusão. Júnior, isso eu sei, sabe, mas às vezes não faz e às vezes não entende o porquê. Vamos lá. Introdução, o que seria? Introdução nada mais é do que você começar um assunto. Nada mais é do que você olhar para uma pessoa e dizer a que veio. Exemplo, galera, tenha sentido eu chegar aqui do nada hoje. Quando eu comecei a aula, eu comecei me apresentando. Olá, tudo bem? Meu nome é Júnior Nóbrega, sou professor de redação, trabalho aqui dentro do CEPEM, tal, lá. Vamos falar sobre tal assunto. Isso é uma introdução. É o começo de uma conversa. Não tinha sentido algum chegar aqui do nada e, calma, que é isso? Quem é essa pessoa? Veio falar o quê? Veio fazer o quê? Galera, introdução, precisa ter. Só que quando eu vou fazer a minha introdução, a primeira coisa que eu tenho que começar é entender que existe uma estrutura textual onde a gente começa, por exemplo, por um parágrafo. Vamos simplificar, dizer que um parágrafo nada mais é do que um pequeno espaço que você dá para você começar o seu texto. Exemplo, supondo que eu vou começar aqui, ó, o artigo 6º da... Pessoas, percebe que eu, no caso, deixei um espaço? Esse espaço é o seu parágrafo. Ele significa que você está começando um assunto que você vai precisar abordar, que você vai apresentar. E diga-se de passagem, perceba que eu escrevi até o final da linha. Júnior, por quê? Porque isso daqui, pessoal, é estrutura. Estrutura pesa pra caramba. Mentalize o seguinte, você está escrevendo um texto para uma pessoa que você nunca viu. E uma pessoa que nunca te conheceu também estará recebendo um texto seu. Aquele texto ali é como se fosse uma carta de apresentação. Pelo amor de Deus, dê o seu melhor. Faça a coisa bonitinha, deixa a coisa coerente, faça a coisa estruturada. Porque senão você vai terminar perdendo ponto. Uma coisa, vou dar um exemplo aqui, né? É eu escrever até o final da linha e fazer com que a coisa fique coerente. Você percebe que aqui não tem espaçamento. Você percebe que o texto ele está bem estruturado, que ele está bem organizado. É um processo de organização. Vou começar o parágrafo, vou fazer de tudo para que meu parágrafo comece o máximo possível igual ao parágrafo anterior, no mesma linha, no mesmo espaçamento, para não ficar uma coisa feia, uma coisa com um ar de desorganização. É tão chato a gente chegar em um local e tá com aquela bagunça. Quando você, por exemplo, chega em um local e o local está bem organizado, não chama a atenção? Não dá vontade de ficar? Não dá a impressão que é um ambiente mais agradável? É a mesma coisa o seu texto. Quando um corretor pega um texto
e o texto está bem estruturado, está bem organizado, dá prazer em pegar aquele texto, dá prazer em analisar ele com carinho. Já quando você vê um texto que o cara começou, mas o parágrafo está fora de alinhamento, você vê que o cara não escreve até o final em uma linha, escreve até o final em outra. Aí começa, no caso, a fazer um negócio todo troncho, começa a ficar feio. De verdade, pelo amor de Deus, é essa pessoa aqui que está dizendo para o corretor que tem condição de ser um selecionado em um concurso. Concurso não é fácil. Fosse fácil, qualquer bocó estaria dentro. Não, não é fácil. Concurso é para quem faz a diferença. E quem faz a diferença está aqui, ó. Está com estrutura, está escrevendo até o final da linha. Está preocupado, por exemplo, com a parte de separação silábica que você precisa estudar. Ai, professor, isso é tão besta. E é, tem certeza? Se eu desafiar você, valendo um Pix de R$200, e eu trouxe aqui para você 20 palavrinhas, você faz a separação silábica com muita tranquilidade? Ou você começa a tremer, sabendo que isso está valendo a tua aprovação? Humildade sempre. Assunto básico, mas reprova. Presta atenção nisso. Aula de gramática você não pode perder de forma alguma. Outra coisa, todo parágrafo tem que ter começo, meio e fim. Porque toda e qualquer ideia precisa ser iniciada, trabalhada e finalizada. Vou dar um exemplo. Por que é? Eu costumo sempre brincar, entre aspas, com isso, mas é para exemplificar. Porque é tão difícil, às vezes, casamento dar certo. Simples, imagine a seguinte situação. O cara chega em casa, aí vem, a esposa do cara vem conversar com o cara e fala: amor, hoje o dia foi especial lá no trabalho. Aí o cara fica todo feliz, orgulhoso. Que bom, amor, parabéns, você merece. Ela faz Inclusive, você conhece fulana? Tá buchuda. Você faz, ela tá buchuda. Aí vem a sua esposa e faz: vamos comemorar? Comemorar o quê, amor? Comemorar o dia que eu tive tão especial. Veja que a gente está falando agora sobre dois assuntos diferentes, mas ela voltou para o primeiro. Isso gera conflito mental, principalmente quando depois ela olha para você e diz: tá vendo que você não presta atenção no que eu digo? Deus é mais. Pessoal, isso aí é porque a gente teve o começo de uma ideia, mas não teve a finalização. Então você, concurseiro, você, concurseira, pelo amor de Deus, não faça isso com o seu parceiro, não faça isso com a sua parceira. Pelo amor de Deus, também não faça isso com a sua redação. Comece, argumente e finalize todo e qualquer parágrafo. Dando continuidade, estrutura do texto dissertativo expositivo. Ponto número 1 que a gente precisa começar realmente aí a frisar é a questão da divisão. A gente vai ter sim introdução, vai ter sim desenvolvimento, vai ter sim conclusão, porém de uma forma geralmente diferente daquilo que você está acostumado quando você estudava na escola. Como assim, professor? Vamos lá. Quando eu falo no caso sobre introdução, eu estou falando que a gente vai apresentar o tema que nós vamos abordar. Tema esse que, logicamente, não é escolhido por nós, é o tema que é escolhido pela banca. Vamos, no caso, tentar contextualizar ele em um universo um pouco mais amplo. Vamos trazer nesse momento qual é o objetivo daquela redação. Muito simples, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, tá certo? Como é que a gente faz isso. Vamos também ter o nosso parágrafo de desenvolvimento. Nesse desenvolvimento é quando você vai fazer uma explicação detalhada. Você vai trazer os pormenores. Você também vai fazer isso de uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito clara,
para que toda e qualquer pessoa que tenha acesso àquele texto, ele possa sim entender quais as ideias que você, concurseiro, que você, concurseira, tem sobre aquele assunto, tem sobre aquele tema. Lembrando que você vai ter o aspecto principal e, logicamente, aspectos secundários, que são aspectos de causa e aspectos de consequência. Professor, como é isso, pelo amor de Deus? Ô criatura, pelo amor de Deus, digo eu, como assim? Causa e consequência é uma coisa extremamente simples em qualquer tipo de problemática que você encontre. Professor, não é assim não, porque eu estava estudando e eu não sei. Ô papafigo, entende? Tu agora é aluno CPEM. E aluno CPEM não vacila. Aluno CPEM gabarita e passa. Se liga nisso daqui, ó. Tu tem lá. Vamos pegar um exemplo bem básico. Tu tem o teu tema. Vamos supor que o teu tema seja desigualdade social. Suposição apenas. Sendo muito sincero, se eu falo de causa, eu quero saber aquilo que causa esse problema. Tranquilo? Se eu falo sobre consequência, eu quero saber de consequências que surgem a partir da existência dessa problemática. Eu estou dizendo que isso é no tema, mas ele pode vir em qualquer aspecto. Vamos lá. Supondo que fosse desigualdade social. Ai, meu Deus, que coisa difícil. Para. Difícil nada. Você é aluno CPEM. O que é que causa desigualdade social? Você vai falar, por exemplo, sobre dificuldade de acesso a uma educação de boa qualidade. Se eu não estou bem preparado, dificilmente eu vou entrar no mercado de trabalho. E se eu não entro no mercado de trabalho, aumentam as desigualdades sociais. E se aumenta a desigualdade social, é muito provável que você tenha várias consequências. Desemprego, aumento de violência e por aí vai. Vai depender daquilo que você, concurseiro e concurseira, se sente mais à vontade. Vai depender daquilo que você, concurseiro e concurseira, deseja abordar com maior propriedade naquele parágrafo. Apenas isso. Então, quando você fala sobre desenvolvimento, comece a perceber que existe uma estrutura que você precisa seguir. E essa estrutura, Banca CESP, essa estrutura, Banca Sebrasp, ela já vem pré-definida. É só você não querer inventar a roda. Cara, a roda já existe, não tenta inventar. Faz aquilo que é simples e seja aprovado. Mentalize que você está fazendo uma redação. Uma redação. Júnior, o que é que tu quer dizer com isso? Por que tu está frisando? Porque é um texto claro, porque é um texto objetivo, porque é um texto direto. Você não está aqui fazendo um concurso para entrar na Academia Brasileira de Letras, não, seu bisonho. Você está fazendo aqui um concurso para você assumir a vaga que você tanto sonha e que você, se estiver estudando, merece. Portanto, vamos para cima. Questão de conclusão. Na conclusão, você vai fazer basicamente o quê? O processo de uma reafirmação desse tema. Você vai fazer a síntese daqueles conteúdos abordados. E nisso aí, pode, não é obrigatório, haver uma tomada de posição do autor. Ou seja, sua tomada de posição relativa ao assunto que está sendo abordado, que foi previamente determinado pela banca, ou seja, nada de fugir daquele padrão que já está sendo pedido, que está sendo, no caso, pedido pela banca. Então, não inventa. Critérios avaliados na redação do Sebrasp. Cara, você vai ter basicamente dois
dois pontos de abordagem: aspecto macroestrutural e aspecto microestrutural. Quando você fala sobre os aspectos macroestruturais, primeiramente, vamos lá. A gente vai ter no caso aqui a sua estrutura textual e o seu desenvolvimento do tema. Pessoas, de maneira muito tranquila, muito clara, se liga nisso daqui, ó. Presta muita atenção. Lembra quando eu falei para vocês sobre a questão da organização na sua folha? Essa organização que você tem aqui, ó, a organização, ela geralmente, ela vale entre 1 e 3 pontos. Depende do concurso que você está fazendo. Geralmente de 1 a 3 pontos. Vamos supor que ela venha valendo apenas 1 ponto. Não é apenas, porque 1 ponto é uma diferença imensa entre a tua aprovação ou não. Portanto, vamos lutar por esse 1 ponto sim. Cuidado com a sua estrutura. Mas 98% do valor da tua redação, ela vem no aspecto de você saber desenvolver o tema que está sendo pedido. Ela vem em cima de você observar com carinho, observar com critérios aquilo que foi pedido. E diga-se de passagem, em nome do Senhor, não esqueça disso. A redação ela já vai vir topificada. Não invente moda de mudar a ordem dos tópicos. É para seguir naquela ordem, é para escrever sobre o que ele pediu. Nada de você acreditar que você tem o direito de inverter isso aqui. Sabe por quê? Porque o teu corretor, ele vai ter entre 3 e 4 minutos. Escuta isso. O cara que vai corrigir a tua prova, o cara que vai dizer a tua nota, ele tem entre 3 e 4 minutos para corrigir a tua redação. Presta atenção. 3 a 4 minutos para corrigir a tua redação. E isso vai determinar a tua aprovação em 3 ou 4 minutos. Diante disso, pelo amor de Deus, se você pega esses tópicos e inverte a ordem, o corretor, ele vai penalizar você. E isso é fatal em uma banca como o CESP, em uma banca como o Sebrasp. Porém, não se preocupe, porque você, a partir de hoje, aluno CEPEM, você não vai pagar de bisonho no meio da sua prova e a gente vai conseguir juntos a tua vaga, juntos a tua aprovação. Mas isso aqui tem que ser respeitado. Eu garanto a você que nós, família CEPEM, nós vamos preparar você para qualquer concurso, para qualquer vaga, para qualquer tema. Mas isso aqui é uma regra que jamais, em hipótese alguma, você concurseiro, você concurseira, você aluno CEPEM, pode quebrar. Porque é isso daqui que vai diferenciar o aprovado do não aprovado. E você tem que estar no primeiro grupo, no grupo do aprovado. Quando se fala em apresentação, a banca espera que o candidato desenvolva o texto com legibilidade, ou seja, respeita as margens e estrutura textual. Galera, quando a gente, no caso, fala sobre a questão de legibilidade, ninguém está falando aqui sobre questão de você ter uma caligrafia bem bonitinha. Não, não é isso não, cara. De verdade, não é isso. Claro que uma caligrafia, né, precisa ser algo legível. Pelo amor de Deus, você está no Brasil, você não está
no Egito Antigo, você não está na Idade da Pedra, você não vai escrever em hieróglifo e esperar que o corretor traduza. Né? Você não vai estar lá do lado dele para estar fazendo a leitura daquela bizonhice que você fez, pelo amor de Deus. Você vai escrever de uma maneira legível. Por falar em escrever de maneira legível, uma pergunta para você. Redação. Eu posso escrever com letra de forma? Misericórdia. Pode não, professor. Porque quando eu estava no colégio, a minha professora, o meu professor dizia que não era bonito, que não podia. Cara, esquece tudo isso. Tu tá no preparatório e no preparatório a gente não fica com mimimi, a gente vai direto ao ponto. Não tem aquilo que eu acho bonito, nem aquilo que eu acho feio. Tem aquilo que pode e aquilo que não pode. E quem determina isso não é Júnior Nóbrega. Quem determina isso é o concurso. Quem determina isso é o edital. Letra de forma, pode. Desde que você diferencie letra maiúscula de letra minúscula. Outra coisa, se você começa o seu texto com letra de forma, você não pode, de repente, começar a escrever de maneira cursiva. Porque se você fizer isso, aí vai ter problema. Você vai escrever com letra de forma do começo até o fim, ou de letra cursiva do começo até o fim. Essa regra é a regra que realmente importa, beleza? Com relação a um outro detalhe que eu, no caso, não posso deixar de falar sobre ele. Questão de erro. Vamos lá. A gente, no caso, muitas vezes vai escrevendo um texto e é possível sim que a gente erre alguma palavra. Né? Vamos supor que você vai escrever meu nome. Você está escrevendo o nome Júnior. Júnior, só que você, no caso, escreveu com O. Jônio. Jônio. Isso aqui está totalmente errado. Tem gente que quer fazer um monte de risco. Não pode. Se ligue nisso. Você vai passar apenas um traço em cima da palavra errada e ao lado você vai escrever de maneira correta. Cuidado com relação a isso. Nunca passe vários traços. Nunca coloque entre parênteses. Parêntese é utilizado para dar destaque a algo. Você vai destacar que você errou, pelo amor de Deus. Você apenas coloca um tracinho e ao lado. Não pode ser em cima para economizar a linha. Escrever não. Isso aqui também está errado. Você vai escrever ao lado. Tranquilo? Pelo amor de Deus, você aluno CPEM, não erre um negócio desse não. Vamos lá. Quando o examinador fala em legibilidade, ele não quer a melhor caligrafia, mas sim um texto compreensível. Em outras palavras, fácil de ler. Cara, mentaliza isso. O teu corretor, repito, ele vai ter entre 3 e 4 minutos para corrigir o teu material. É totalmente inviável, é totalmente impensável que você comece a querer escrever um texto de uma maneira difícil. Cara, seja claro, seja objetivo, até porque você não vai nem mesmo ter linha suficiente, para que você faça as coisas de qualquer jeito ou da forma como você acha que é viável. Não, você vai fazer da maneira correta, da maneira que é a maneira que nós estamos indicando, porque é a maneira que vai garantir a tua aprovação. Vamos lá. Quanto a margens, você deve mostrar que sabe a regra de parágrafos, foi aquilo ali que a gente já havia falado. Né? Mantenha a distância sensata em relação à margem do texto, questão de margem, e iniciar cada novo parágrafo, ou seja, aquilo ali que a gente já abordou. Já a estrutura textual refere-se aos tópicos que o examinador propõe. Agora o bicho começa a pegar de uma maneira muito especial. Cara, quando a gente fala sobre essa questão aqui desses tópicos, é isso que a gente tinha dito aqui. Lembra quando eu coloquei para vocês, inclusive, que eles geralmente colocam os tópicos e esses tópicos possuem uma ordem? Pois então, é isso que a gente, no caso, está falando para você. Esses tópicos, é isso que o examinador, é isso que a banca, é isso que o corretor vai procurar. Então, passando
no caso, por isso, entendendo isso, a gente começa a perceber que é totalmente inviável que você inverta essa ordem. Você precisa entender a seriedade disso. Se eles te deram nessa ordem, você vai escrever nessa ordem. É a organização das ideias em um texto estruturado. E você não pode quebrar a ordem dos tópicos propostos. Essa é a estrutura que deve seguir no seu texto. Por outro lado, é do desenvolvimento do tema que sai a maior parte da nota. Foi aquilo que a gente já havia falado também. Dessa forma, o candidato deve ter em mente que o aspecto macroestrutural é essencial. Pessoas, como assim? Ponto número 1, existe a ordem. E ponto número 2, a maior parte da tua nota está aqui, ó. Toda a sua estrutura, parágrafo, margem, pontuação, vou bater um ponto. Essa topificação aqui, ela é que vai ser em média aí de 95%, às vezes até 98% da tua nota. E é nessa parte que você não pode, em hipótese alguma, ser negligente com a tua aprovação. Segue. Diga-se de passagem, para acalmar o teu coração, eu vou te dizer uma coisa muito importante. Essa ordem aqui é uma ordem lógica. E essa ordem lógica, ela não está aqui para te atrapalhar. Na verdade, ela ajuda você a desenvolver de maneira coerente, a desenvolver de maneira consistente aquilo que você realmente deseja, aquilo que você realmente precisa para que o seu texto venha a ser um sucesso. Beleza? Fora isso, existem os aspectos microestruturais. Aí a gente vai falar sobre grafia, morfossintaxe, propriedade e vocabular. Pessoal, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa frisar um detalhe que é de extrema importância e muito relevante. Pessoas, façam exercícios de gramática. Façam exercícios de gramática. Mais uma vez, façam exercícios de gramática. E não menosprezem regras básicas que muita gente acha que sabe, como, por exemplo, o uso dos porquês. Como, por exemplo, um dos maiores vilões que existem nesse tipo de prova é a vírgula. Ela geralmente é um fator determinante que a gente não pode menosprezar. Então, faça exercícios, inclusive aqui na nossa plataforma do CPEM, você tem acesso a uma banca de questões imensa. Valorize isso, resolva essas questões. A gente não está disponibilizando isso ali do nada. A gente está fazendo isso porque a gente sabe aquilo que é necessário para a tua aprovação. Então valoriza. Ah, tá cansado? Beleza, mas vai valer a pena. Você vai fazer esse processo por um tempo, mas é esse processo que vai garantir com que você tenha um futuro diferente e vai garantir com que você tenha o alcance daquele sonho que você tanto merece. Beleza? E, logicamente, para finalizar esse momento de hoje, essa primeira aula, eu odiava cada minuto dos treinos, mas dizia para mim mesmo, não desista. Sofra agora e viva o resto da sua vida como um campeão. Muhammad Ali. Pessoal, nada melhor do que a frase de alguém que inspira, nada melhor do que a frase de um dos maiores campeões do mundo. Eu odiava cada minuto dos treinos. Pode ser que isso aconteça com você, pode ser que de repente você odeie o treinamento. Pode ser que em um determinado momento você até comece muito motivado e em um outro momento você esteja cansado. Você fica ali naquela expectativa, vai abrir hoje, vai abrir amanhã o edital, tal. E você às vezes se compara, você tem 1 hora de preparatório para cursinho, você está querendo se comparar ao cara que está aí há 1 ano fazendo preparatório. Eu sei o quanto é difícil, eu sou concurseiro também, beleza? Tenho uma experiência aí no caso de fazer 3 concursos públicos e graças a Papai do Céu fui muito abençoado com saúde e sendo abençoado com saúde eu pude correr atrás, fiz 3 concursos, passei nos 3. Hoje estou aqui também me preparando para um concurso que eu pretendo fazer de um alto nível,
né? Que aí é uma conversa que existe apenas entre Papai do Céu e eu desejo do fundo do coração que você entenda que nós, e nossa experiência, ela tem que servir exclusivamente para um único ponto: garantir a tua aprovação. E para garantir a tua aprovação, lembre-se, por mais que você odeie o treino, mentalize que o resultado vai mudar totalmente a estrutura da tua vida e da vida de quem você ama. Toda vez que você pensar em desistir, lembre de por que você começou e vamos para cima porque você merece. Forte abraço, fica com o Papai do Céu e até a próxima aula.